Bom dia a todas e a todos. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todas as defensoras públicas e defensores públicos pela data de ontem, 19 de maio de 2021, no qual se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública. Agradeço imensamente ao Dr. Sami Storch, que prontamente atendeu ao convite da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de sugestão à Câmara de Estudos de métodos adequados de solução de conflitos da Defensoria Pública. Dr. Sami Storch, desculpa, eu pedi um eco. Dr. Sami Storch é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1999, é natural de Salvador, mas é casado com uma mineira de Poços de Caldas, né, doutora Sônia Tatiana, possui um título de mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, é doutorando em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2006 ingressou na magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, já recebeu vários prêmios, menções honrosas pela aplicação das constelações familiares no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é autor de livros, publicou vários artigos, é autor do blog de Direito Sistêmico, que se denomina direitosistêmico.wordpress.com. Enfim, eu poderia ficar a manhã toda para relatar um pouco das várias qualificações, né, do Dr. Sami, mas tenho certeza que estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Dr. Sami, a Defensoria Pública, ela tem como uma de suas funções institucionais promover prioritariamente a solução pacífica dos conflitos. Mas o que nós temos percebido é que essa cultura adversarial, ela não mais é eficaz na solução para garantir a verdadeira paz social, né, da qual todos nós almejamos. As defensoras públicas, os defensores públicos vêm se capacitando intensamente nas técnicas de conciliação e mediação, mas ainda estamos um pouco tímidos, acredito, né, pelo menos no âmbito da Defensoria Mineira, na aplicação do direito sistêmico, né, dos princípios que norteiam o direito sistêmico, muito bem desenvolvidos e aprofundados pelo alemão Bert Hellinger. Então, assim, tenho certeza que nós iremos engrandecer muito os nossos conhecimentos com a palestra do senhor, por compartilhar um pouco, né, da sua experiência na aplicação das constelações familiares no âmbito do Poder Judiciário e de que forma nós, defensoras e defensores públicos, podemos aplicar todas essas técnicas no dia a dia, né, de toda a assistência que nós prestamos às pessoas hipossuficientes. Então, desde já, doutor Sami, eu agradeço imensamente pela participação, tenho certeza que Vossa Excelência irá muito nos abrilhantar nesta data. Passo, então, a palavra ao doutor Sami para as suas considerações. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Obrigado à Defensoria Pública de Minas Gerais por esse convite honroso, poder estar aqui em comemoração ao Dia do Defensor Público, né? E os defensores de Minas Gerais, que é um estado pelo qual eu tenho muito carinho. Então, para mim, é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento. É um campo de conhecimento, o direito sistêmico, né, que tem base nas constelações familiares. As constelações familiares estão dentro, na base, nos princípios, na teoria e na prática do direito sistêmico, as constelações familiares estão presentes, né? Já falo isso para que as pessoas muitas vezes perguntam qual que é a diferença, né? O que é um, o que é outro. As constelações familiares tiveram origem no atendimento a famílias e a comunidade, a pessoas, algo mais ligado ao âmbito terapêutico, né? Mas trata de relacionamentos em geral. Quando eu tive o primeiro contato com as constelações familiares, eu vislumbrei essa possibilidade de introdução dessa abordagem no campo jurídico. Eu já advogava, sou advogado desde 99, quando me formei em São Paulo. Eu sou baiano, né, como a Luciana falou, mas eu me formei em São Paulo. E lá eu tive contato com as constelações. E aí eu percebi métodos, práticas, técnicas
capazes de facilitar enormemente as conciliações e as compreensões, não só no sentido de conciliar, mas no sentido das peças se encaixarem internamente dentro das pessoas envolvidas, isso facilitar a solução, seja ela qual for, né? Porque nem sempre nós temos o poder total para estabelecer uma conciliação num acordo que depende de outras pessoas, né? Mas nós podemos internamente estar em ordem, né? Tem um conflito que lhe abala emocionalmente, e aí quando as coisas se encaixam, quando a compreensão fica bem, quando o coração fica bem organizado, isso facilita muito o encaminhamento, o posicionamento, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com essa pessoa, eu vou me separar dessa pessoa? Qual que é a atitude mais adequada, que vai me trazer mais paz? Em geral, a atitude que traz mais paz para um, ela também traz mais paz para os outros, quando é verdadeira, né? Quando não é uma paz ilusória de, eu vou... As pessoas acham que ficar em paz é ignorar totalmente o resto e não pensar nas consequências dos seus atos, né? Mas isso aí é uma paz provisória, porque se outra pessoa fica muito revoltada e reage com violência, aí a paz da pessoa que não considerou os sentimentos da outra dura pouco. Então, isso eu vi logo nisso uma relação direta com o que acontece na justiça. É uma sentença judicial. A sentença há de ser pacificadora, para que as pessoas se libertem daquela situação conflituosa e possam seguir adiante nas suas vidas, né? Para que não haja tanta reincidência na prática de crimes, na prática de violência e no envolvimento em relacionamentos sofridos, né, violentos, que causam tanto sofrimento para as pessoas. Então, essa é a busca de uma paz mais organizada, uma paz mais aprofundada, algo que gere efeitos para a vida das pessoas. Então, quando eu encontrei as constelações, eu percebi, eu já sentia um incômodo, né, com a prática do direito. Quem é que não sente, né? Se nós não sentíssemos esse incômodo, nós não estaríamos trabalhando com o que nós estamos, que é justamente a busca sempre de transformar alguma coisa que não está em ordem, né? O profissional do direito, de qualquer carreira jurídica, é alguém que, por vocação, os que estão vocacionados, né? Eu falo aqui, me dirijo aos vocacionados, aos que se sentem assim, isso tem um sentido na minha vida, eu trabalhar com essa área, né? Por quê? Porque eu sinto uma necessidade de que as coisas tenham mais ordem, para ter mais paz, porque tem alguma coisa que não está sendo reconhecida, alguma ordem, uma necessidade, tem alguém gritando diante de uma injustiça, né? E isso me mobiliza, isso dá sentido ao meu trabalho. Então, é claro que isso vale para mim, valeu para mim quando eu era advogado, vale para mim hoje como juiz, e eu acredito que se aplique a todos nós, né? Então, a constelação, por que eu vi essa relação com o direito? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, como nós trabalhamos hoje, né? Um senhor alemão, já morreu há 1 ano e meio atrás, nos deixou, mas deixou, assim, um legado maravilhoso de algo capaz de transformar a ciência dos relacionamentos humanos, né? Ele explicou as constelações familiares como sendo uma ciência dos relacionamentos. Eu vejo que porque ela explica de uma forma tão rica e tão compreensível por que os relacionamentos são como são, né? O que cada pessoa busca num relacionamento, por que as pessoas se frustram nos relacionamentos e como curar isso, como dar sentido, quais são as ordens que as pessoas inconscientemente buscam e as desordens nas quais elas se envolvem por meio dos relacionamentos, né? E se essas desordens não forem compreendidas, elas vão repetir as tragédias, repetir os conflitos, repetir a violência. E aí, então, nós estamos falando de ordem. Quando eu conheci a constelação, eu vi aquele método tão profundo, tão impactante, né? Tão capaz de curar feridas antigas nos relacionamentos. Eu vi diante de mim, eu como advogado, via situações tão delicadas, tão difíceis. Eu mesmo fugia da área de família e da área criminal.
Olha só, as duas áreas onde a defensoria está tão presente, né? É chamada a atuar com tanta frequência, o tempo todo, né, o trabalho da defensoria. E era uma área que me incomodava. Por que me incomodava? Porque eu não via efetividade. Eu não via efetividade. A maneira como acontecia a dinâmica adversarial na vara de família era algo que eu não via sentido, porque não resolvia, né? Eu vivenciei a separação dos meus pais e eu via tantas outras situações, né? Olha o que acontecia com os meus pais. Minha mãe tinha, eles se entendiam bem, eles até se comunicavam bem, né? Apesar das dores, dos sofrimentos que eu como filho não tenho nem ideia do que eles vivenciaram na época. Hoje que eu também já passei por uma separação, eu já tenho uma ideia, porque aí eu me identifiquei, eu falei, meu Deus, e eu julguei eles pela maneira como eles lidaram, e agora eu tô passando por isso, né? E assim são as dinâmicas entre pais e filhos, né? Os filhos julgam os pais até que eles percebem que eles não tinham condição nenhuma de julgar, porque e para cuidar da própria vida, como é que faz, né? Que é o que cabe a cada um adulto de fato, não ficar cuidando da vida dos pais. Mas os filhos, quando sofrem, quando veem que os pais estão com dificuldade, os filhos se envolvem, né? Mas aí eu via, minha mãe tinha uma amiga advogada. Aí essa amiga ficava falando para ela, olha, você não pode deixar, eles entrando num acordo amigável, e a amiga falando, você não pode deixar isso aí você está sendo prejudicada, ele está abusando e tal. E a amiga colocando, falando para ela, e aí ela querendo entrar com um processo litigioso, com essa influência, e eu notava como aquilo me incomodava. Eu, como filho, não deveria ter nada a ver com o conflito, né? O filho precisa ser preservado. Mas, assim, de um jeito ou de outro, sobra para os filhos, né? Os filhos sentem, a não ser que os pais sejam muito fortes, muito capazes, equilibrados, de se entender só entre si e não deixar os reflexos das suas dores atingir os filhos. Isso é possível, mas é muito raro. Em algum nível, por mais maduros que sejam os pais, somos seres humanos, né, sujeitos a alguma fragilidade, algum desabafo que os filhos sintam. E tudo isso faz parte das ordens sistêmicas que trazem harmonia nas relações, né? O conhecimento de o que o filho, o que faz bem para o filho, o que não faz. E quando vamos lidar com o divórcio, isso precisa ser considerado também, né? O divórcio não se dá apenas entre os pais. Na verdade, deve se dar apenas entre o casal, mas tem um contexto sistêmico, é um sistema familiar. E o Bert Hellinger fala de ordens sistêmicas, que ele denominou de ordens do amor, que são leis naturais que agem. Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem que você está mudo? Acho que não. Ah, então tá. Então são ordens naturais, leis, como a lei da gravidade, né, que agem de forma oculta, de forma às vezes as pessoas não percebem, não têm consciência, mas as leis estão sempre agindo. A lei da gravidade não adianta a pessoa negar ou desconhecer, ela vai continuar atuando sobre a realidade. E essas ordens do amor, elas também atuam sempre, né? E por meio das constelações familiares, elas vêm à luz. Nós observamos como elas atuam, observamos claramente. Então, as constelações, elas são didáticas, no sentido de nos mostrar quais as leis naturais que estão atuando num determinado relacionamento. E isso tem um potencial maravilhoso, né? Vai além de qualquer explicação teórica. Tudo que a psicologia já descobriu vale na teoria, né? E vale conhecermos e vale aplicarmos na prática, só que cada situação é uma. E às vezes existem dinâmicas ocultas atuando num relacionamento. Às vezes não, sempre existem dinâmicas ocultas. Então a dinâmica não é só aquela que está sendo visível. E a constelação ela traz à luz essas dinâmicas ocultas e permite que enxerguemos por que cada um está agindo desse jeito. Quer dizer, por que as pessoas se envolvem repetidamente em padrões de relacionamentos que elas desejam evitar? Uma grande pergunta, né? Porque ninguém acha bom, né? Um filho que sofreu por conta de um abandono do pai, ele tem mais chance de vivenciar a mesma situação como pai e também abandonar o filho.
existem estatísticas falando disso, essa repetição. Né? Uma vez eu conversei num congresso com uma pessoa que dirigia um laboratório de investigação de paternidade. Aí ele percebeu que nos exames de investigação de paternidade, 70% dos investigados, quer dizer, os filhos não tinham a paternidade reconhecida, 70% dos pais investigados também não tinham a própria paternidade reconhecida. Ou seja, é uma dor profunda de alguém que não teve a paternidade reconhecida e que faz com que ele repita a mesma situação. Por que isso acontece, essa repetição daquilo que nós desejamos evitar? Né? A importância disso para a atuação jurídica é evidente, porque nós queremos evitar as injustiças. Então, qual é o caminho para que compreendamos essas dinâmicas que estão atuando, as dinâmicas ocultas, inclusive, que nós possamos enxergá-las, para podermos lidar da melhor forma, para que elas não se repitam, para que o nosso trabalho seja um movimento de libertação dos padrões que causam sofrimento, e não de perpetuação, porque existem lutas, existem brigas, existem maneiras de se posicionar que perpetuam, inclusive maneiras contrárias. Quer dizer, você é contra uma determinada dinâmica, mas acaba atuando a favor da repetição dela, assim como na situação de abandono. A mesma coisa acontece em casos de violência doméstica. Eu tenho visto inúmeros casos de violência doméstica em que a pessoa, evidentemente, rejeita aquela situação, né? Ninguém gosta, ninguém está numa situação sendo vítima de violência doméstica porque quer. E tem outro lado também. A pessoa que pratica a violência também não gostaria de estar naquela situação. É uma situação que envergonha a ambos. Então, é uma situação indesejada. No entanto, olha a dificuldade das pessoas de se libertarem de um relacionamento violento. Por que isso acontece? Por que elas se apegam uma à outra, né? E é de ambos os lados. Porque muitas vezes, olha como é comum, né? Quem atua nessa área sabe. A pessoa dá queixa, o juiz dá uma liminar, determinando o afastamento do agressor do lar, né? Às vezes até a prisão, e aí, poucos dias depois, a vítima está descumprindo a liminar e voltou a conviver com o agressor, ou mesmo vai visitá-lo na cadeia, pede para ser liberado, para ele ser solto, mesmo em casos graves. Olha só, como é que pode isso acontecer, né? Por quê? Que vínculo é esse? O que está atuando? Está claro que não é algo racional, não está sob o controle da razão, né? E o agressor, por sua vez, morre de vergonha, porque é uma vergonha, é uma demonstração de fragilidade muito grande a pessoa agredir a própria companheira, uma pessoa com quem ele está junto, porque existe um amor, né? Mas que amor é esse? Olha, o amor assume formas muito estranhas, mas ele assume sim. Isso é muito comum, né? Cada casal tem suas estranhezas, mas a violência também é uma forma estranha. E as ordens do amor, elas explicam como é que isso acontece. E traz, assim, uma luz para a gente poder lidar com isso. No sentido de libertar as pessoas dessas dinâmicas, né? Para terem relacionamentos mais saudáveis, mais a serviço da vida. Essa é a expressão que o Bert Hellinger usa. Nosso movimento estar a serviço da vida, para que os filhos não precisem repetir os mesmos dramas que os pais viveram, né? Então, quando ele fala de ordens do amor, eu vi nisso alguém falando de direito. Bert Hellinger, né? Ele fala de direito, ele não se pretende, nunca se pretendeu ser um jurista, mas os grandes juristas, alguns dos grandes juristas eram filósofos, como foi Bert Hellinger. Né? O direito, ele é alimentado, a ciência jurídica, ela é alimentada pela filosofia, desde sempre, né? E assim também com as constelações familiares. E aí eu percebi, comecei a correlacionar os temas que o Bert Hellinger fala com os temas do direito. E comecei a mergulhar na obra dele, nos livros, nos cursos, nas formações, falando, olha, aqui ele está falando de guarda dos filhos, como harmonizar a guarda dos filhos, como é que as leis sistêmicas se aplicam à situação de guarda dos filhos. E comecei, na minha cabeça, a desenhar uma tese, assim, a aplicação no direito das constelações familiares e das leis sistêmicas.
que ele está falando do vício de drogas, da dinâmica da pessoa que se envolve com drogas, que se envolve com quadrilhas, de crimes patrimoniais, o que pode estar por trás de uma compulsão criminosa, de violência, de adolescentes que se envolvem com atos infracionais, de adoções, como é que uma adoção pode dar certo com respeito às leis sistêmicas, para uma adoção fluir com a serviço da vida, que a criança adotiva fique bem, se sinta bem acolhida, fique em paz e possa se desenvolver plenamente, né, como nós desejamos, e quais as dinâmicas que, se não forem respeitadas, acarretam nos transtornos nas mesmas situações de adoção, por exemplo, né? Também tem leis sistêmicas que regem as adoções para que elas sejam bem-sucedidas. Se essas leis sistêmicas são desconhecidas ou desrespeitadas, a criança adotada vai desenvolver transtornos e vai mostrar, através do seu comportamento agressivo, violento, desidioso, com dificuldade de estudar, às vezes de forma inexplicável. A gente fala, poxa, mas essa criança tem tudo, eles fazem tudo para ela, como ela é ingrata. Para onde que o coração dela está olhando? O que o coração dela está dizendo através desse comportamento dela, desse comportamento irracional, né? E aí as leis sistêmicas, elas mostram como se dão os vínculos entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, entre outras pessoas que convivem com a família, nos relacionamentos em geral, nas relações de trabalho, elas também estão diretamente relacionadas com as ligações, os vínculos sistêmicos de cada pessoa, a maneira como ela se relaciona com o trabalho, a maneira que ela se relaciona com o dinheiro, a maneira como a sua alma vivencia a saúde, com reflexos no corpo. Então, dinâmicas sistêmicas estão por trás de problemas de saúde e também da cura física, né? Como hoje já existe um ramo das constelações médicos, pessoas ligadas à área de saúde estudando esse assunto, e como que isso pode... Já as constelações são admitidas como prática integrativa do SUS, né? Inclusive, reconhecidas como podem ajudar na saúde. E aí eu comecei a trabalhar com isso no direito, né? Durante meus treinamentos, ingressei na magistratura em 2006, e imediatamente me vi assim, na condição de juiz, de poder fazer alguma coisa, porque se eu fizesse as mesmas práticas convencionais, né, de seguir estritamente o rito das audiências, como sempre se fez, e dar andamento aos processos adversariais em questões de família, simplesmente aplicar a lei, é muito perceptível o resultado disso, que é praticamente nenhum. É um mero paliativo. Assim, na hora a decisão faz algum efeito, mas no momento em que tem um recurso, que tem um descumprimento, significa que a questão não está resolvida. Não está resolvida por judiciário. Para todo o sistema judiciário, a questão continua em discussão, continua pendente. As pessoas envolvidas continuam sem saber qual que vai ser a definição, para onde, com o que elas podem contar, porque enquanto tiver um recurso pendente, enquanto a decisão estiver sendo descumprida, enquanto estiver pendente o processo de execução, né? Quando uma ação for reproposta por algum motivo, ou por um outro motivo, a mesma questão estiver sendo discutida, acontece de monte, na vara de família principalmente, e na criminal também, né? Te diz que tem trânsito em julgado, mas se a pessoa reiterou, reincidiu no crime, é porque não foi resolvida. Né? O mesmo drama continua valendo, e o nosso trabalho serviu para quê? Né? Qual o sentido disso? Então, eu encontrei nas constelações, e nesse estudo, nessa interação das constelações com o direito, eu encontrei um caminho para que o meu trabalho seja mais efetivo, gere um movimento nas pessoas para que elas saiam daquela situação e possam, de fato, resolver. Né? Claro que isso não vale só para os juízes, né? Essa visão sistêmica que a constelação propõe, ela enxerga cada indivíduo como conectado aos demais, né? Então, nós constituímos sistemas. Onde o sistema é mais forte? Qual o sistema mais essencial? É a família, o sistema humano mais essencial, porque é por onde a vida se transmite de geração em geração. Então, quanto mais vital,
mais essencial. Evidentemente, é na família que isso se dá de forma primordial, né, na vida de cada um. A partir da família, as outras dinâmicas se estabelecem, né? O indivíduo, a personalidade, os padrões, a alma do indivíduo, né, é forjada no âmbito da família e depois vai para os outros relacionamentos. Então, na vara de família, eu encontrei a aplicabilidade mais óbvia. Foi onde foi mais óbvio, até pelo nome da prática, né? Constelações familiares. Apesar de que, quando a gente tem contato com isso, imediatamente a prática se torna pessoal de cada um. Então, né, quando nós enxergamos, abrimos os olhos para enxergar as relações sistêmicas que acontecem, qualquer relacionamento a gente já enxerga como as pessoas estão interrelacionadas. Mas como é que isso é mais direto? Entre pais e filhos, por exemplo. Por exemplo, não, é o primeiro vínculo. A criança nasce do seu pai e da sua mãe, né? Então, esse é o sistema onde ela está diretamente conectada imediatamente ao nascer. Um filho, por essa visão sistêmica, ele é constituído do seu pai e da sua mãe. Então, ele contém o seu pai e a sua mãe no coração. Ele contém cada célula, como a biologia nos explica, só que isso tem um sentido anímico também. Isso está na alma, isso vai além do sentido biológico. O filho, ele tem uma conexão nos sentimentos com o pai e a mãe. Isso é permanente, sua conexão com a sua origem familiar. Sempre que um dos pais é excluído do coração do filho, e isso não está diretamente relacionado com a presença física, necessariamente. Isso é do coração. Um filho, ele se sente em paz quando o pai e a mãe podem ter um lugar no seu coração, quando ele pode reconhecer que os pais pertencem à sua vida, que eles pertencem ao seu coração, ele pode amar os pais, e através dos pais pode amar também os avós e os irmãos, e todo o contexto familiar, né? Ele é diretamente influenciado por isso. Quando eles estão em paz em seu coração, o filho está em paz. Quando um dos dois é excluído, o filho não tem o direito de amar um dos dois, isso independe de eles terem feito algo de ruim ou não. Isso não está relacionado ao que eles fizeram, a fatos, a quem eles realmente representam para a vida do filho. Isso está relacionado a um julgamento. Por quê? Cada filho só tem o pai e a mãe que tem. A origem de cada pessoa é essa como é, né? Eu estou falando aqui com vocês, defensores públicos. Os defensores públicos, pela natureza da sua atividade, eles se conectam diretamente com os excluídos. Então, esse trabalho tem tudo a ver com a missão da Defensoria Pública. Por que é a Defensoria Pública? São aquelas pessoas que não têm outra defesa. São as pessoas que, se não fosse a Defensoria Pública, estariam sem defesa, estariam excluídos do sistema processual, inclusive. Né? Quem que vai dar voz para as pessoas que não estão sendo ouvidas, que não estão sendo consideradas, que não têm nem direitos, não têm recursos, né? para se defender por si mesmas ou para ter um advogado? São, em geral, pessoas excluídas. Então, o defensor, ele está diretamente ligado aos excluídos. E as constelações, os que têm maior força em um sistema são justamente os excluídos. É onde está a força da solução. A solução, ela aparece quando é dado um lugar aos excluídos, quando os excluídos são reconhecidos, são vistos em seu lugar. E quando os outros membros do sistema podem olhar para os excluídos e falar: sim, agora eu te vejo, agora eu te reconheço, você também faz parte. Isso parece banal, né? Algo tão simples, mas isso tem um efeito na alma do sistema. E como Bert Hellinger percebeu, e nós comprovamos com as constelações, nós trabalhamos com esse conceito de alma coletiva. Né? Quando eu falo de alma, não é no sentido religioso, de cada pessoa com a sua alma. Existe isso também, né? A alma individual, mas a alma coletiva é uma alma, é um campo que
que olha para todos os membros do sistema. Então, numa família, se um indivíduo for excluído, a alma coletiva sente. E aí, um dos filhos, por amor, por vínculo, pela força desse vínculo vital que une os membros do mesmo sistema, no mesmo campo, um dos filhos, ele vai olhar, em sua alma, ele vai olhar para esse excluído. E ele vai se sentir chamado a honrar esse excluído. E é por isso que ele tende a repetir as dinâmicas trágicas, os comportamentos, mesmo que sejam comportamentos antissociais, mesmo que sejam comportamentos ilegais. Algum dos filhos vai querer dar um lugar para esse pai ou para essa mãe que foi excluída. Doutor Sami, só uma observação. Oi. Essa questão que o senhor pontuou, ela ressalta ainda mais a importância do trabalho das defensoras e dos defensores públicos, porque nós, na maioria das vezes, somos a única porta de entrada, ou talvez a única esperança dos mais vulneráveis, né? Então, como o senhor mesmo pontuou, a Defensoria Pública ela está intimamente relacionada com a prestação de serviço às pessoas que mais necessitam. Então, da importância de dar voz a esses excluídos, né? Então, muito bem colocada a sua pontuação em relação à instituição. Exatamente, eu vejo a importância da defensoria nesse sentido, de dar voz aos excluídos, porque os excluídos são a chave para a pacificação social. A chave não está em excluir os excluídos. A exclusão dos excluídos gera um aprofundamento da dor e isso atua de forma transgeracional, como as constelações demonstram, né? As gerações seguintes se conectam com as dores e com aquilo que não foi bem resolvido nas gerações anteriores, justamente com os excluídos. Por quê? Porque os adultos, eles tendem a fazer julgamentos, né, em busca do pertencimento. Todos buscam pertencimento. Isso é a necessidade primordial do ser humano, de pertencer. Só que, para alguns, eles eles acham que eles pertencerão mais no momento em que fizerem com que outros deixem de pertencer. Então fica aquela coisa de nós versus eles, né? A polarização é isso também, né? É nós versus eles. Então as pessoas buscam excluir os que forem diferentes, porque é mais fácil, isso reforça o seu sentido de pertencimento aos iguais. Só que a nossa sociedade é plural. Na sociedade não cabe essa exclusão. A sociedade tem que ter lugar para as diferenças, tem que ter lugar para a diversidade. O mundo é assim, nós temos que conviver sobre esse chão, né? Não existe, olha, as tentativas já feitas de exterminar alguma comunidade diferente, algum povo diferente, foram tragédias terríveis, né? Como os genocídios já ocorridos, é algo assim que causou muito mais dor e causou reações, porque os excluídos eles não desaparecem. Eles não desaparecem. Alguém tenta tirar os excluídos, né? Tenta excluir, afastá-los, tirar do campo de visão, só que a força da alma deles continua atuando. Como? Através dos filhos, através das pessoas que foram impactadas pela sua vida. Então, todos os que viveram ou morreram às custas do sofrimento de alguém, essas pessoas contêm algo dessa pessoa. Então, os filhos que têm os pais excluídos, eles continuam contendo algo desses pais, algo essencial, né? Alguém que hoje vive às custas por exemplo, numa briga por grilagem de terras, né? Houve mortes, assassinatos, alguém foi expulso das suas terras, tantas vezes no Brasil, povos originários da terra, indígenas, né? Quantos foram exterminados para que uma família pudesse habitar naquela terra e tirar o seu sustento daquela terra, né? Escravos que foram explorados, que tiveram sua vida sacrificada às custas da geração de riqueza para uma outra família, para uma outra comunidade, e hoje temos herdeiros que vivem bem às custas do sofrimento de outros, né? Esse sofrimento, esses antepassados que tiveram cuja vida marcou o destino de outras pessoas, eles continuam conectados.
Então, no âmbito sistêmico, essa conexão continua existindo. E aí, o que acontece? Os filhos vão olhar para aqueles que foram excluídos. As crianças, com a sua inocência, né, com seu amor puro, eles vão olhar para os excluídos, independentemente de qualquer julgamento, ou às vezes até apesar do julgamento. Quantas vezes isso acontece, né? A mãe, um exemplo comum no âmbito das famílias, a mãe teve uma dificuldade com o pai dos filhos, seja por violência, seja por alguma situação, eles se separaram, a mãe foi embora, criou os filhos sozinha, sem o pai, e ensina para os filhos, olha, vocês só têm mãe, vocês não têm pai, seu pai abandonou vocês, independente do que tenha acontecido. O fato é outra coisa, pode não ter nada a ver com o que ela está falando, né? Mas essa é a visão que ela transmite para os filhos. Né? Talvez o pai tenha fugido, talvez o pai tenha sido assassinado, talvez o pai fosse violento, fosse realmente perigoso, mas às vezes não, né? E o filho acredita, eu não tenho pai, eu não tenho pai, só minha mãe é importante. Eu fui criado pela mãe, assim eu aprendi, para mim só a mãe é importante. Qual é a referência desse filho? O pai não é importante. Então ele aprende a desprezar o pai dentro do seu coração. Só que o seu coração não se engana. O seu coração fica gritando pela falta. Fica gritando assim, ó. O pai que está no coração do filho e que não tem voz, fica gritando. Como é que ele grita? O filho faz igual ao pai. O filho quer honrar o pai. O filho ama o pai. Se ele não tem direito de amar o pai de forma expressa, de forma consciente, quer dizer, se a mãe ensinar o filho, olha, você pode amar o seu pai. Eu tive dificuldades com ele, mas você pode amá-lo. E você é filho dele, é graças a ele que você existe. E eu respeito essa dor, se você um dia quiser ir atrás dele, né? Um respeito. O filho pode dizer, que bom, eu tenho pai, né? Tenho dificuldade com a minha mãe, mas eu tenho pai. No meu coração eu tenho. Mas se esse pai é negado, o filho se sente culpado por amar o pai. Porque se ele disser que ele ama o pai, ele vai sentir que está traindo a mãe. Porque a mãe sempre falou que o pai dele é ruim, que o pai dele não existe, que o pai não devia existir pais assim. Então o filho vai honrar esse pai de forma cega. É o amor cego. Porque ele não tem consciência. Ele vai falar mal do pai, ele vai falar, eu não tenho pai, meu pai é ruim, não é para ser pai assim. Só que na sua alma, ele vai estar olhando para o pai e vai querer honrar esse pai. E vai honrar fazendo a mesma coisa. Cumprindo, vai tomar para si o destino do pai como uma forma de dar um lugar ao pai excluído. Então, num sistema familiar, não existe exclusão. Os filhos não admitem a exclusão. Né? Então, essa é a primeira lei, a lei essencial, a primeira ordem do amor descrita por Bert Hellinger. É a lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema têm o mesmo direito de pertencer, de um sistema familiar. Né? Depois, tem outros tipos de sistema que a pessoa pode deixar de pertencer, como uma empresa, por exemplo, né? Tem organizações que não são tão definitivas quanto a família, mas na vida isso é definitivo. Depois tem a segunda lei básica, que é a precedência. Existe uma hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Quem veio primeiro é maior do que quem veio depois, nesse sentido, né? Nesse sentido hierárquico. Essa hierarquia vai ter que conviver nas relações em sociedade, vai ter que conviver com outras hierarquias. Né? Por exemplo, numa empresa, tem um organograma, tem um chefe que talvez seja mais novo do que um subordinado. E aí, como é que vai dar certo essa relação na organização? Como é que essas hierarquias vão conviver? Sempre respeitando a hierarquia primordial da ordem do amor, da precedência. Quando se respeita essa lei da precedência, aí a hierarquia do organograma numa empresa, ela pode ser respeitada de uma forma mais pacífica. Se eu sou chefe, eu mudo de comarca, chego numa comarca nova, encontro lá servidores mais velhos, mais antigos na vida e mais antigos na comarca. Como é que eu faço para ser respeitado por eles? Se eu chegar me achando superior e pronto, sem reconhecer que eles
em algum nível da hierarquia eles são superiores porque eles chegaram antes, eles não vão me respeitar, eles vão me boicotar. Eles vão me ver como uma criança que se acha, né, petulante, arrogante. Ah, chega esse chefe aí, o que ele entende da vida? Ele não sabe de nada dessa comarca, eu estou aqui, ó, há anos, ele é só mais um juiz que vai chegar, vai ficar um tempo, depois vai embora. E muitas vezes os servidores têm essa visão, né, dos chefes. Nas empresas isso também acontece. Então, o que eu faço? Eu chego num novo ambiente, numa nova comarca, e eu peço para eles se sentarem numa reunião em ordem, primeiro os mais antigos na comarca, pela ordem de antiguidade na comarca. Aí eu faço uma reverência a cada um, eu falo, olha, então agora eu reconheço que você é o mais antigo, você é o segundo, e eu estou chegando agora. E aí, aos olhos deles, isso é uma postura de humildade. É muito mais fácil se respeitar alguém que tem uma postura de humildade, porque eu sei que eles são mais antigos que eu, mas aí eu me posiciono. Falo, então eu cheguei agora, eu sou mais novo do que alguns de vocês, sou mais novo na comarca, mas eu estou num cargo aqui que eu que preciso decidir, a responsabilidade é minha, então eu conto com vocês e com a experiência de vocês. Então as relações fluem de uma forma mais harmônica, dessa forma. Aí eu já estou dando um exemplo da interação entre as leis sistêmicas na família e nas organizações. Todos nós participamos de organizações, de trabalho, eu sei que isso é importante para todos nós. Né? Mas então, você está muda, você está falando, mas não estou te ouvindo. Desculpa, esse pertencimento, ele acaba contribuindo para o empoderamento, né, dos membros da equipe de trabalho, né? Exato, cada um no seu lugar, reconhecido no seu lugar, se empodera. Né? E aí eu vou aproveitar esse gancho para falar dessa tarefa que nós temos de empoderar as pessoas. Né? Como combater as injustiças. Ao mesmo tempo, nós temos a nossa missão de lutar para que as coisas tenham mais ordem. E que ordem é essa? É só ordem jurídica? Só ordem jurídica pode não funcionar, porque se as leis sistêmicas não forem respeitadas e vistas, né, se as pessoas não tiverem essa consciência, a aplicação da lei não vai ter efeito. As pessoas vão descumprir a lei, vão reincidir no crime, elas não respeitam as leis só por serem leis. A lei que predomina no movimento da alma das pessoas, nos comportamentos, a lei que pega mesmo, que chega no coração das pessoas, é quando a lei traz ordem. É quando a pessoa sente que essa lei está trazendo ordem, que cumprir essa lei vai facilitar a sua paz. Então, ela precisa estar de acordo com a aplicação da lei. Ou melhor, ao contrário senso, é a aplicação da lei que tem que estar de acordo com as leis sistêmicas. Se a nossa atuação não respeitar as leis sistêmicas, ela vai girar em falso e vai gerar a situação que nós conhecemos como enxugar gelo, né? De trabalhar e não ser reconhecido, não ter efeito. Né? Quantos de nós já não vivenciamos a situação de nos dedicar a um caso, ao atendimento de alguém, buscar fazer o que a pessoa, buscar ajudar a pessoa, e aí depois a pessoa não reconhece, às vezes a gente consegue tudo, a pessoa é ingrata, não chegou, a pessoa não se sente satisfeita. E aí é uma situação de frustração, né? Por que isso acontece? Porque nós não conseguimos enxergar o que a alma dessa pessoa está buscando colocar em ordem, porque se ela ficar em ordem em sua alma, a solução vai ser boa, ela vai se libertar daquela situação. Isso não está diretamente relacionado com o pedido jurídico, mas nós atuamos no direito, então nós temos a nossa técnica jurídica para dar voz para a pessoa, né? E agora, podendo olhar para essas leis sistêmicas, traduzir aonde que a alma da pessoa está buscando uma ordem sistêmica e traduzir para a linguagem jurídica como é que nós podemos colocar isso num processo para que o processo favoreça o encontro dessa ordem e o encontro dessa paz. Né? Qual é o posicionamento mais adequado? Qual o tipo de pedido mais adequado? Será que o processo pode servir como um palco de guerra, um campo de batalha, ou pode servir como um campo de pacificação? É uma citação, pode ser um chamado para uma briga, ou pode ser um chamado para um olhar.
Então, os defensores do olhar para os excluídos podem também chamar as partes, pedir para o juiz, olha, eu estou aqui pedindo um olhar para os excluídos. Então, vamos trabalhar nesse sentido, porque o olhar, eu vou falar como funciona na constelação, né? Para quem não sabe, a constelação, ela trabalha basicamente colocando representantes, nós trabalhamos em grupo, não é a única forma de trabalhar, é possível trabalhar de forma individual, tem técnicas, dá para trabalhar com bonecos, tem recursos para se utilizar individualmente, mas a maneira que o Bert Hellinger desenvolveu e que eu vejo que tem mais efeito, eu gosto mais, faz mais efeito porque vai além das pessoas diretamente envolvidas, ele abrange uma coletividade, é muito poderoso, né? Nós pegamos um caso concreto, um conflito, um processo, uma pessoa que está numa dificuldade de relacionamento, e chamamos outras pessoas de fora, que não tenham conhecimento do que está acontecendo nesse caso, para representar os membros dessa família. Então, uma pessoa representando o próprio cliente, uma outra pessoa representando a mulher com quem ele está brigando, outros representando os filhos, e aí cada pessoa vai se posicionar no espaço, no lugar dessa pessoa que ele está representando. E aí vem à tona as dinâmicas ocultas que estão presentes entre essas pessoas representadas. Nós colocamos desconhecidos representando uma família, e aí, de repente, os olhares, os movimentos, de repente, um abaixa a cabeça, começa a chorar, uma pessoa olha para outra e fala, nossa, eu tenho um amor, uma vontade de me aproximar, mas não consigo. Às vezes, uma das pessoas se coloca entre uma e a outra, como se fosse um obstáculo, eu não quero que essa pessoa olhe para aquela. Então, aquelas dinâmicas subjacentes ao conflito, elas se mostram, se revelam. Aquilo que talvez o processo inteiro, com petições, com argumentos racionais, não consiga mostrar. Mas numa constelação, em poucos minutos, vem à luz o que está por trás. Às vezes a pessoa reclama, tal pessoa não me entende, ele me abandonou, ele não faz nada por mim, ele não me ama, e não sei o quê. Aí, quando coloca a constelação, aí mostra o representante dele olhando para ela e querendo que ela olhe, e ela que não olha para ele. Aí ela olha, ela começa a chorar e olhar para o chão. E aí nós percebemos, pelo movimento da constelação, que ela está vinculada a uma dinâmica de morte, porque alguém da ancestralidade dela, alguém da família dela morreu. Pode ser pai, uma mãe, um irmão, talvez uma criança que ela tenha perdido, às vezes um aborto. Os abortos têm um peso no campo familiar. Na constelação isso fica evidente. O aborto é falado, ou não é falado, né? Ele é tido como um tabu, porque ele é crime, mas as pessoas fazem, e a maioria faz por desespero, mas não pode falar, porque é um tabu, né? E, no entanto, é uma realidade em tantas famílias, e é uma dor que não pode ser bem expressa, e quando é uma dor que não é expressa, ela fica atuando no inconsciente. Quando é expressa, a pessoa pode falar do assunto, ela desabafa quando é algo expresso, né? Pode falar com clareza, mas quando é um tabu, quando fica secreto, aí é uma dor que fica ali martelando, prejudicando o andamento da vida das pessoas, né? Então, na constelação isso vem à luz. Qual é a dor, né? Existe uma dor, e aí a imagem não é nada daquilo que a pessoa julgava. A pessoa julga com base na sua imagem consciente, racional, no que ela acha, e quando ela vê de fora a dinâmica, ela percebe, nossa, é exatamente isso. Ele olhava para mim dessa forma, quer dizer que ele... E eu é que não estava disponível. E aí a pessoa, nesse exemplo, né, o homem olha para a mulher olha para o chão, começa a chorar, aí o homem, depois de um tempo, ele vira as costas e vai embora. A gente pergunta para o representante, o que aconteceu? Eu queria o olhar dela, quando eu vi que ali não tinha chance, eu fui embora. Ela fala, nossa, então é por isso que ele foi embora. Faz todo sentido, foi isso mesmo. Nós tivemos um aborto, eu tive um primeiro relacionamento, eu perdi meu primeiro namorado, enfim, as histórias são uma riqueza, né? Cada um tem a sua história. E a constelação, e as pessoas não precisam falar na constelação. Elas enxergam, elas percebem a dinâmica que está atuando,
elas compreendem aquilo, e isso muda totalmente a maneira de olharem de se posicionarem agora, um diante do outro, porque eles podem reconhecer a si e ao outro. Quando a gente faz uma audiência depois da constelação, é assim, é um salto qualitativo, é impressionante como a audiência flui melhor, como ela é mais rápida, como ela é mais objetiva, como as pessoas se mostram mais amigáveis, mais dispostas a olhar juntos para o mesmo lugar, né? Porque o processo reflete uma dinâmica da vida, né? Se as pessoas, numa separação, num conflito, se eles reconhecem que cada um tem sua parte, cada um tem sua responsabilidade, se eles estão olhando para onde que nós vamos nos dirigir agora, o que a gente faz agora com a nossa vida, né? O que a gente quer agora, o que nós desejamos para os nossos filhos, o que nós precisamos resolver para os nossos filhos terem paz. Eu quero ter um novo relacionamento, você quer ter um novo relacionamento, vamos olhar para frente? Tem uma dinâmica. Agora, enquanto as pessoas estão olhando para trás e querendo resolver aquilo que não foi resolvido, e fazendo isso de forma cega, sem enxergar essas dinâmicas ocultas, sistêmicas, aí elas não vão sair do lugar. Aí o processo se perpetua, a audiência se perpetua, as pessoas entram com impugnações por picuinhas processuais, né? Ficam impugnando cada caso, cada testemunha rolada, o processo não tem fim, e pode ter certeza que quando tiver fim não vai ter acabado, porque vai continuar, né? Quem está trabalhando no processo, se tivermos um envolvimento emocional com o processo, ixi, aí está lascado, aí está na mesma, né? Se o defensor, o advogado, o juiz estiver envolvido, aí é porque o processo não é de outras pessoas, é porque o processo é seu, é próprio, né? Se você se envolve muito com uma questão, mesmo que você não saiba, não, esse processo eu estou defendendo essa pobre criança indefesa. Se o envolvimento for grande, talvez essa criança seja você, ou talvez essa criança seja um irmão, uma irmã sua. Talvez você esteja honrando, talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, talvez você esteja honrando no seu coração alguém da sua família, do seu campo, que vivenciou essa situação, por isso que você se identifica tanto, por isso que você veste tanto a camisa do assistido, do cliente nessa situação. Na verdade, o processo não é deles, o processo é seu. Agora eu vou dar uma notícia. Cuidado com esses casos, porque quem está diretamente envolvido não encontra a solução. Para encontrar a solução, a gente precisa estar fora e poder ter condição de enxergar as dinâmicas sistêmicas. Por isso que na constelação a gente coloca um representante para a pessoa, e a própria pessoa fica de fora, olhando para si em relação aos outros, e aí compreende a dinâmica sistêmica que acontece, porque ela vê aquilo que não via. E quem está diretamente envolvido está enxergando a própria história, sob a própria ótica. E como tem as próprias dores, a gente tem as próprias defesas para não sentir a dor também, né? A gente faz os próprios julgamentos de tanto que aquilo doeu e que não queremos que aquilo se repita, a gente julga e tenta excluir alguém. Tenta excluir aquele que nós julgamos que foi o causador da dor. Só que ao excluir, o que acontece? Atua a lei do pertencimento. Se nós excluímos, alguém mais vai ter que repetir a dinâmica. A situação excluída, ela vai se repetir. Não é uma forma de tratar, é uma forma de negar, de fechar os olhos para uma dinâmica. Como olhar para isso, então? Né? Como olhar para o coração da criança? Primeiro, nós damos um passo atrás, né? Se nós reconhecemos que essa criança somos nós, aí é preciso se tratar, né? É preciso olhar para si, o que não foi curado dentro de si. Vai procurar uma constelação pessoal, né? Uma terapia, tem formas de se tratar essa criança ferida, né? Mas, porque estando de fora, se nós conseguimos resolver internamente, curar essa criança, olha, eu agora já lido bem, eu tive uma situação difícil com os meus pais, uma situação de abandono, uma situação que me machucou, mas eu superei. Eu hoje dou um lugar para os meus pais no meu coração. Eu hoje reconheço que a vida veio através deles e é assim que veio, e graças a isso eu enfrentei algumas dificuldades e graças a isso eu me fortaleci. Então é graças a eles que eu posso ter essa força que eu tenho e que eu posso agora cuidar de mim mesmo e não precisar ficar julgando os meus pais, e agora eu posso seguir adiante na vida e eu tenho recursos, porque as dificuldades me fizeram
desenvolver recursos. Então, hoje eu tenho uma força, eu tenho recursos que outra pessoa que não vivenciou isso não tem. A pessoa que teve a vida fácil não vai ter tanta força, não vai ter tanto conhecimento, porque não teve que buscar, né? E agora sim eu posso ajudar outras pessoas. Doutor Sam, talvez este seja um dos grandes desafios do operador do direito na aplicação das leis sistêmicas, né? Buscar esse não envolvimento direto nos casos conflituosos, né? Nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes, de que forma os operadores do direito podem aplicar as constelações no dia a dia, e considerando, sobretudo, o enorme volume de casos, né, que nós temos e a ausência de tempo, em geral, para aprofundar as relações de cada caso. Existem vários níveis, né, várias possibilidades de aplicação da constelação. Eu não vejo a constelação de direito sistêmico como uma técnica, que a gente faz um curso, a gente segue uma cartilha e pronto, está habilitado para ser um constelador. Eu não vejo assim. Eu vejo que é um caminho. Tem muita coisa, é algo de longo prazo. E quando a gente começa a compreender, nós podemos aplicar isso imediatamente, com mero conhecimento das ordens sistêmicas. Mas eu vou dar um exemplo bem básico, assim, e que tem um potencial imenso. Quando nós percebemos que o filho está diretamente ligado ao pai e à mãe, e que o filho sempre, o seu coração sempre precisa estar bem com o pai e a mãe, se o coração não estiver bem com o pai e a mãe, ele vai agir de forma talvez tortuosa para honrar aquilo que está desordenado em relação aos pais, independente do que os pais tenham feito. Perfeito nenhum é, né? Pai perfeito é aquele que o filho tem no coração e que o filho não quer ficar mudando a realidade das coisas, né? Então, nós podemos fazer um exercício de nos enxergar como resultado do que aconteceu na nossa vida, dos nossos pais e de como viemos. Nós podemos fazer esse exercício de olhar para os nossos pais, visualizarmos eles atrás de nós. Então, é dali que eu veio, que eu vim, né? Passado está para trás, minha vida está aqui agora e eu olho para frente. Então, eu visualizo atrás de mim os meus pais. Vamos fazer esse exercício. Vamos fechar os olhos. E agora, visualize atrás de você o seu pai e a sua mãe. E veja o efeito que isso tem. E visualize atrás deles o pai e a mãe de cada um deles. E assim você se vê não como apenas um indivíduo. Mantenha os olhos fechados, porque o exercício não acabou. A gente vai além. Então você não é só você. Você vem de algo maior. Você vem de uma longa história. Os seus pais tiveram uma longa história. Eles tiveram suas dores, suas dificuldades. Os seus avós tiveram dores, dificuldades, batalhas. Tiveram também vitórias. E a vitória mais essencial, que vem de gerações e gerações, antes dos seus avós, seus bisavós, os tataravós, tem uma multidão aí atrás de você. E você é só o filho, você é o resultado de toda essa história. E a principal dessa vitória foi a transmissão da vida. A vida venceu. Com as dores, talvez alguém tenha morrido de forma trágica, talvez alguém tenha matado, alguém tenha se perdido no caminho, tenha passado privações. Foram gerações e gerações de luta, de vida, e a vida venceu. E essa vitória da vida está representada por você. Você é a vida dessa família que chegou até você. Ela vem de muito longe,
E agora pode ir também muito além. Tem muita vida pela frente. E quando essa vida se sente obstada, sente com dificuldades, aí talvez você sinta a necessidade de olhar para trás. Faça esse movimento agora, internamente. Você se visualiza dando meia volta e olhando de frente. Tome uma distância de uns 2 metros ou mais, uma distância que faça você se sentir bem ao olhar para os seus pais e para os seus avós e para os seus bisavós, para essa multidão de antepassados que está aí diante de você. E você olha para eles de frente agora. E dirige o seu olhar diretamente para os olhos do seu pai e da sua mãe. E olha além deles também, para todos que estão atrás deles. E aí você diz: sim. Sim. Sim, com tudo que está contido nessa palavra. Sim. Foi assim. Deu certo. E você sorri. Deu certo. Você pode falar para os seus pais: eu vivo. Deu certo. E você olhando para esse seu campo familiar, essa sua família de origem, você percebe que houve dores, que houve injustiças. E você diz para eles: agora eu vejo vocês. E em homenagem a vocês, eu faço algo de bom. Vamos mais além um pouco. Você olha para essas pessoas aí diante de você e reconhece que todos estão presentes no seu coração. Você diz isso para eles: eu dou um lugar para cada um de vocês no meu coração. E visualize agora o seu coração. O que acontece com ele? Eu dou um lugar. Dirija o seu lugar, o seu olhar, para alguém que está meio apagadinho, alguém que foi excluído, alguém que não foi reconhecido. Olhe para sua família, para os seus pais, para os irmãos deles, para os seus avós, para os irmãos. Teve alguém que morreu de forma prematura, alguém que não é mencionado, alguém que teve um destino difícil, uma doença difícil, alguém que a família, por algum motivo, preferia que não existisse, que não tivesse sido daquele jeito. Alguém que é julgado como alguém que não deveria ser como foi, como é. E aí você agora, com a sua força, você olha para essa pessoa. Você olha. E você fala: eu te vejo. Meu querido. E você fala quem é. Meu querido pai, minha querida mãe, meu querido tio, meu querido irmão, minha querida avó.
Fala, eu te vejo, eu olho para você. No meu coração você tem um lugar. E através de mim, você continua vivo ou viva. Em sua homenagem, eu faço algo de bom. Na minha vida e a serviço da vida de outras pessoas. Sorria. E veja como essa pessoa olha para você agora. Veja se ela se sente mais fraca ou mais forte com a sua fala. E sinta você também, se você se sente mais fraco ou mais forte ao dizer isso, ao dar um lugar para alguém que tinha sido excluída. E aí, novamente, você olha para frente. Você vira, você faz uma reverência para toda essa família. Você diz para essa família, agora eu sigo a minha própria vida. Sinta o efeito que tem essa frase. Agora eu sigo a minha própria vida. E se volte a olhar para a sua própria vida, olhar para frente. E olhe agora para quem está aí com você na vida agora. Você tem um marido, tem uma esposa, namorado, você tem filhos, as pessoas mais importantes para sua vida. Você olha para eles agora. Você fala para eles: agora eu estou aqui. Como você se sente agora, depois de fazer esse pequeno exercício? Você se sente mais inteiro, mais inteira? Mais presente? Depois que você integrou algo do seu passado que sempre existiu, mas você não olhava, agora você olha, você olhou, você deu um lugar, você se preencheu. Você se preencheu com a história da sua família. Se você se preencheu com essa história, você não precisa revivê-la. Ela já foi vivida. Quem não olhou, quem não se preencheu da história da sua família, tende a repeti-la. Mas para quem já se preencheu, já deu um lugar para ela no seu coração, você já cresceu com isso. Você não precisa mais. Você já tem. Você já é. E agora você pode olhar para frente e ter suas próprias experiências e fazer algo diferente do que foi feito até então. Você pode ter uma experiência nova. Você pode olhar para os seus filhos e dizer para eles: meus queridos filhos, a sua família teve toda uma história, eu tive toda uma história, e agora vocês podem viver a sua própria história. De minha parte, vocês estão liberados, vocês não precisam repetir o que eu fiz, vocês podem seguir a sua própria história. Eu estou satisfeito com a minha própria história. Satisfeita com tudo como foi e como é. Isso me fez ser quem eu sou. E agora você pode ser só o meu filho, a minha filha. Você pode ser só criança. Você pode ser só adolescente. Você pode trilhar seu próprio caminho. Mas podemos lentamente ir abrindo os olhos. Nós nos envolvemos
Desculpem a todos pela emoção. Isso foi uma constelação. É uma forma de constelar. Um exercício por meio de meditação, da visualização, que tem um efeito. Em alguns casos, isso é aplicável. Eu propus esse exercício respondendo à pergunta do João Azevedo, né, como que os operadores do direito podem aplicar as constelações do direito sistêmico no dia a dia. Às vezes eu utilizo esse recurso nas audiências, às vezes nas oficinas, né, de constelações, nós podemos propor uma visualização e ela pode ter várias formas, dependendo do tipo de questão. Tem exercícios próprios para situações de alienação parental, de definição de guarda, de divórcio. As pessoas não conseguem se entender, se divorciar, não conseguem largar uma da outra e ao mesmo tempo não param de brigar, né, para soltar, para situações de crime, para lidar com adolescentes envolvidos em atos infracionais. Também é possível olhar para eles dessa forma. Foi um exercício prático para a gente vivenciar como é que é isso, porque outras pessoas também podem fazer um movimento semelhante. Quando nós olhamos para um adolescente e nós dizemos a ele, eu vejo o seu amor. Às vezes ele nem sabe que tem amor. Ele acha que ele só tem raiva, só tem ódio. Nós sabemos, nós olhamos, sabemos que ele está honrando alguém. Muitas vezes é o pai que ele rejeitou, ou por quem ele foi rejeitado. A pessoa tem tanta raiva do pai que batia na mãe, que era violento. Ele tem tanta raiva que só ao ter tanta raiva ele já está se tornando igual ao pai. Ele já está repetindo o comportamento do pai, de tanto rejeitar. Tem uma dinâmica racional e, por outro lado, tem a dinâmica emocional que vai compensar quando a razão quer promover a exclusão. Aí a emoção promove a inclusão. Como? Fazendo igual. Dando um lugar. É assim que o filho dá um lugar ao antepassado excluído. Ele age igual. Ele repete a situação. Ou ele procura pessoas que façam igual ao pai ou à mãe fez. Né? É assim. Doutor Sami, o senhor comentou que as técnicas, né, das constelações familiares têm sido aplicadas na área da saúde. Nós temos aqui uma pergunta justamente que trata dessa aplicação pelo SUS. É correto que o Sistema Público de Justiça e o SUS invistam em abordagens que pairam mais no campo da crença/espiritualidade do que da ciência? Qual a opinião do senhor? Isso é uma pergunta bem crítica, né? Ela parte de pressupostos que, a meu ver, não são verdadeiros. Né? Para mim, a ciência, ela vem observando. O que é um cientista? O cientista observa, experimenta, né, identifica o que está acontecendo, quais os fenômenos que estão agindo, e se baseia nesses fenômenos para buscar progresso, para buscar inovações, para buscar avanços. A ciência não é estática. A ciência não se detém naquilo que se comprovou exaustivamente até a década passada. Cientista que é cientista está buscando o que mais precisa ser descoberto. Né? Então, para mim, cientista que rejeita a inovação não é cientista. É uma pessoa com uma mentalidade e não quer enxergar. Limitada, né? Porque quem está trabalhando com constelações, quem está experimentando, tem visto o resultado. Né? Não foi uma pessoa que decidiu do dia para a noite, vou colocar constelações no SUS. São médicos que estão à frente desses experimentos, dessas pesquisas. Existem estatísticas. Eu faço as minhas pesquisas, é a mesma coisa no sistema público de justiça e no sistema público de saúde. Né? Eu observo claramente os efeitos das constelações no aumento das soluções consensuais, que nós sabemos que são mais efetivas, soluções consensuais. Isso é uma política pública, não é só da constelação. A mediação também busca isso, né? A justiça restaurativa, porque é
é nítido, é evidente, com base em ciência também, nós trabalhamos com uma ciência social, direito é uma ciência social, a gente observa os efeitos nos relacionamentos, o índice de rejudicialização, os índices de reincidência, né? A rapidez, o índice de recursos, quantas ações, quantos julgamentos são definitivos, quer dizer, as pessoas se satisfazem com o julgamento, não recorrem, não descumprem, não precisa de execução. Isso mostra a efetividade de um processo judicial. Quando tem recurso, execução, descumprimento, mostrou que o processo não chegou na sua finalidade. Então, nós podemos mensurar isso é ciência, né? Nós aplicamos questionários para as pessoas relatam, as pessoas que vivenciaram a abordagem, elas relatam o que aconteceu, como melhorou os relacionamentos, como melhorou, facilitou o processo de diálogo entre as pessoas que antes não conseguiam se falar, os processos ganharam dinamismo, as audiências são mais rápidas, as pessoas ficam mais felizes. Quer dizer, não é à toa que uma prática que eu comecei a fazer há 9 anos atrás, foi em 2012 que eu fiz a primeira constelação de forma aberta, né? Anunciando, olha, isso aqui é constelação familiar, de forma coletiva no fórum, isso foi em 2012. Não é à toa que agora tem tantos tribunais, tantos juízes aplicando, tem mais de 120 OABs do Brasil, com comissões do direito sistêmico, com os advogados estudando o tema, praticando, fazendo vivências, estudando para poder aplicar no atendimento ao cliente, né? Promotores fazendo, esse impacto que vem ganhando, reconhecido pelo CNJ, não é por causa de uma crença baseada em espiritualidade. Isso é visível, a gente observa no dia a dia. Se alguém questiona, vem ver, procure conhecer na prática para ver se tem efeito. É claro que no SUS o movimento é o mesmo, né? Agora, é preciso olhar. Algo que desperta tanto efeito nas pessoas, eu poderia nem discutir se é ciência ou não, né? Porque o Bert Hellinger não ficava defendendo isso. Ele falava assim, é uma ciência fenomenológica. Não é... Pelos métodos empíricos tradicionais é mais difícil comprovar. Mas pelo fenômeno, nós observamos. É instantâneo. A gente utiliza algum recurso da constelação, a pessoa se acalma. Se eu estou lidando com um adolescente que se envolveu reiteradamente em práticas violentas, e eu olho para ele e falo, eu vejo o seu amor pelo seu pai. Ele, na hora, ele faz uma cara assim, como assim? O pai que eu tenho raiva do meu pai. Eu falo, eu vejo o seu amor pelo seu pai. Como ele é importante para você. E eu olho para a sua dor. Ele começa a chorar. Isso é crença? Isso é espiritualidade? Ou isso é um fenômeno real? Agora, como cientista, o que eu vou fazer? Eu vou descartar um fenômeno que eu estou vendo e que pode ter uma funcionalidade no meu trabalho, ou eu vou estudar isso e vou observar, preciso entender quais são os potenciais disso, quais são os limites, né? Tem alguma prática própria das constelações que não é boa? Tem algum efeito negativo? Eu preciso olhar. Então, aqui é um limite. Talvez seja melhor não fazer dessa forma, buscar novos recursos, novas adaptações, né? Então, é muito tranquilo. Como cientista, que eu me considero, tá? Eu me considero cientista, não me considero um crente que acredita só porque me falaram. Para mim, não é assim. Eu sou cético. O que é cético? Cético, a palavra skeptos, do grego, ela significa investigativo, significa de querer ver a coisa, né? Então, dentro desse ceticismo, precisamos experimentar, precisamos observar e falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí sim, faz sentido ser cético, se for no sentido da expressão. Doutor Sami, nosso tempo está quase terminando, então eu vou lhe encaminhar as demais perguntas para o seu e-mail, né? Se possível, se eu puder responder aí os nossos ouvintes aí da live, perguntas relacionadas à psicologia, ao Conselho Regional de Psicologia, né? Sobretudo em se tratando das constelações familiares, se é considerado uma ciência ou não. Mas o senhor tem mais alguma consideração final para nos abrilhantar aí com as últimas palavras?
Olha, eu gostaria de falar algo em relação a isso, a psicologia e aos conselhos, né? A psicologia continua tendo o seu lugar. Eu não pretendo substituir, né, ou excluir os psicólogos. Eles têm um estudo que pode ser muito importante. E há pessoas que precisam estar em acompanhamento, né, processos que foram identificados. Olha, isso aí está fazendo um processo, tá, um acompanhamento psicológico. E eu não pretendo me intrometer ou invalidar esses processos. A constelação não tem essa pretensão. A constelação é uma intervenção pontual e que, segundo os psicólogos, muitos psicólogos estão estudando constelações, muitos psicólogos encaminham os clientes para fazer constelação, porque percebem que isso agiliza, facilita o processo, o trabalho do psicólogo, né? Abre portas, melhora a atuação do psicólogo. Então, cada um tem o seu lugar, né? E cada um que deva, se precise, se estiver precisando, que continue buscando o apoio médico, o apoio psicológico. A constelação é um olhar, apenas um olhar. Nós olhamos para algo, deixamos que isso atue em nós. Eu não vejo que seja algo milagroso, né? Ah, mas e se a pessoa entrar num surto, precisa ter apoio? Continuamos tendo esses profissionais para ajudar. Da mesma forma, um filme, né? Às vezes a pessoa assiste um filme, o filme toca tão profundamente, porque mostra algo que estava ali, revela uma dor da pessoa, e ela chora, e ela se emociona. E aí, o que vai fazer com conselhos de psicologia? Se precisar olhar para algo, vai ao psicólogo, né? Algo que o psicólogo possa ajudar. Então, eu não entro em concorrência com essas atividades. E na justiça, o nosso olhar tem um objetivo, que é dentro da nossa atuação. Então, a constelação ela pode ser utilizada em diversas profissões. Eu não vejo que seja uma profissão por si só, necessariamente. Pode ser. Ah, eu sou um constelador, vou oferecer constelações familiares. Mas, no meu caso, eu sou juiz. E eu utilizo as constelações para facilitar o meu trabalho de pacificar os relacionamentos, para esvaziar minha mesa, para deixar os processos fluírem mais rápido e as pessoas ficarem mais satisfeitas com as soluções. Né? O defensor pode, com base na constelação, se posicionar melhor. Como é que eu vou ajudar melhor essa pessoa? Será que atendendo o pedido dela e argumentando exatamente o que ela está argumentando e talvez sujeitando ela ao agravamento do conflito, ao distanciamento em relação a alguém a quem ela é tão importante, né? Por exemplo, uma filha que quer processar o pai porque o pai a abandonou. E a filha, com 30 anos, quer executar alimentos de quando ela era menor de idade. O que será que essa filha quer? Qual o efeito que vai ter se eu entrar com uma ação de indenização ou com uma execução de alimentos para uma filha de 30 anos? Ou será que tem um outro olhar que possa facilitar que o pai venha, para que a filha possa melhorar o olhar para esse pai e vice-versa? O que ela quer realmente? Ela quer processar o pai? Ela quer se distanciar do pai? Ou ela quer chamar o pai, ela quer falar, pai, por favor, olhe para mim, você me faz muita falta. Isso pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. E, às vezes, nós somos os profissionais a quem as pessoas recorrem para obter um olhar que possa libertá-los de uma dinâmica de sofrimento. Facilitar um divórcio pacífico, um divórcio que traga empoderamento, facilitar uma pessoa que está sendo vítima de violência, para que ela se empodere, para que ela não seja mais sujeita à mesma situação, ela possa estabelecer relacionamentos melhores. Para isso tem um movimento a ser feito, que não é simplesmente defender a vítima como vítima, né? Talvez ela precise ser reconhecida e ser fortalecida, empoderada, para que ela não seja mais vítima. Isso é muito mais importante do que rotulá-la. Vou defender a vítima e o outro é o agressor, e um tem que ser preso, a outra tem que ser coitadinha. Qual o efeito que isso tem no campo das pessoas? Né? Então, é um trabalho de empoderamento, de profundo respeito por cada um, de dar um lugar aos excluídos, realmente, no coração, para poder ajudar as pessoas a fazerem esse movimento, de dar um lugar para os excluídos. Esse movimento empodera, esse movimento traz força, faz com que a pessoa não precise mais buscar situações que repitam as exclusões, né? Porque é um movimento que agora eu posso seguir em frente, ter um relacionamento mais saudável. Meus filhos estão livres dessa dinâmica. Então, esse é o olhar.
Excelente. Doutor Sami, qual a mensagem que o senhor deixa para as defensoras, os defensores públicos mineiros em relação à aplicação do direito sistêmico no nosso dia a dia? Na sequência do que eu estava falando, né, o empoderamento significa cada um estar no seu lugar com força, né? Encontrar o seu lugar é o fundamental. Cada um tem o seu lugar, e tem lugar para todos. Dentro do sistema judicial, a Defensoria Pública tem o seu lugar, que às vezes também é um lugar excluído. Tem lugares onde a própria instituição reflete essa dinâmica. Não é à toa que os defensores têm estão nesse lugar, né? É um lugar de dar força para os excluídos. Então, a mensagem é que cada um busque o seu lugar, busque se fortalecer em seu lugar, para poder também ajudar na busca dessa ordem com cada um. Isso não precisa ser algo assim, vou salvar o mundo. Isso começa assim, bem perto mesmo, bem perto, internamente, na própria família. Alguém que está bem com a própria família, está no seu lugar de filho, seu lugar de mulher, de marido, de pai, de filho dos seus pais e pai dos seus filhos. Isso é uma ordem. E no campo profissional, alguém que esteja assim também está no seu lugar. Também tem mais força para ajudar as pessoas. Reconhecer, tem um filho aqui que está fora do lugar. Uma pessoa que está sendo vítima ou que está vitimando outros, ela está fora do seu lugar. A pessoa fora do seu lugar, ela age de forma tortuosa. Ela se emaranha nos relacionamentos. Porque fora do seu lugar, ela causa outros. Ela não reconhece o lugar dos outros. Então, o conhecimento desses lugares é muito essencial. Eu recomendo que se aprenda, que se busque compreender, né? Eu ofereço um curso, tem um livro, né? Eu não mencionei, mas tem um livro que é A Origem do Direito Sistêmico, está disponível também. Eu esmiuço mais essas leis sistêmicas aplicadas à prática jurídica, aos relacionamentos, e estou à disposição para ajudar. E tem muita gente já estudando isso. Eu acho que é um campo que tem muito futuro, para que o direito possa ser, na prática, o direito sistêmico. O direito sistêmico possa estar acontecendo no dia a dia, na vida das pessoas. Aí não precisa nem mais estudar direito sistêmico. As próprias leis, a própria atuação no direito já vai ser isso. Eu vejo que estamos caminhando para isso, mas tem muito trabalho aí. Excelente, doutor Sami. A Defensoria Pública Mineira, ela tem investido muito na capacitação de seus membros em relação às técnicas de conciliação, mediação e agora em relação às constelações familiares. Nós temos hoje no estado 15 centros de conciliação e mediação. Só em Belo Horizonte, na capital, o nosso centro realizou até março deste ano mais de 5.000 atendimentos, sendo formalizados mais de 3.000 acordos extrajudiciais, o que dá um percentual aí de mais de 54% de demandas que foram resolvidas, né, de forma extrajudicial, sem precisarmos de acionar o Poder Judiciário. Então, eu tenho certeza que a partir, né, do compartilhamento da experiência de Vossa Excelência aqui conosco, com todos que estão nos assistindo, nós, defensores públicos, estaremos muito mais engajados na aplicação, no conhecimento, no estudo das técnicas desenvolvidas pelo alemão Bert Hellinger, né, que tratam justamente deste direito sistêmico, que é aplicado não só no nosso âmbito profissional, mas também no nosso âmbito familiar, né, doutor? Como o senhor bem colocou aí, bem pontuou. A Escola Superior da Defensoria pediu que eu apresentasse os contemplados no sorteio que foi realizado, as pessoas que farão um curso sobre direito sistêmico, ministrado pelo doutor Sam Stock. E aí eu vou ler o nome dos sorteados para esse curso rapidamente. Foram 4 vagas que foram sorteadas, sendo que a quinta vaga foi destinada aos membros da Câmara de Estudos de Métodos Adequados de Solução de Conflitos e Atuação Extrajudicial. Então, a primeira vaga foi destinada para Clerisa Felipe Sanches Oberlander, a segunda vaga para Michele Lopes Mascarenhas Kleiser, a terceira vaga para Ana Flávia Soares Diniz, a quarta vaga para o curso de constelação familiar foi sorteada para Renata da Silva Gontijo Marinho, a quinta vaga para o membro da Câmara de Estudos, que foi sorteada para o Dr. João Lucas Neto Gomes de Azevedo, e os suplentes sorteados foram, em primeiro lugar, Cristiane Neves Procópio Malarte, em segundo lugar, o Marcos Pereira de Andrade,
Em terceiro lugar, a Luciana Murta Dias Duarte. Em quarto lugar, o Carlos Alberto Tomazelli Penha. Eu agradeço muito, doutor Sami, pela disponibilidade em ceder, né, o seu tempo, compartilhar conosco aí um pouco da sua vasta experiência na aplicação das técnicas das constelações familiares no âmbito do Poder Judiciário. Como todos nós sabemos, o doutor Sami, ele é pioneiro mundial, né, doutor Sami, na aplicação do direito sistêmico no âmbito do Poder Judiciário, e tenho certeza que todos nós aprendemos muito hoje e estamos bastante interessados em nos capacitar cada vez mais em relação a essas técnicas. Desde já, doutor Sam, muito obrigada. Agradeço também à Escola Superior da Defensoria Pública, que disponibilizou esta live, e à Câmara de Métodos Adequados à Solução de Conflitos também, pela indicação do senhor. Então, agradeço muito a oportunidade também, desejo sucesso nesse trabalho lindo que a Defensoria Pública tem feito, e por também abrir a visão, né, para acrescentar recursos. Nós precisamos de recursos, né? Hoje em dia, então, com tantos desafios, nós precisamos enxergar além, né? Tá todo mundo buscando algo além, para novas soluções que façam, que permitam que nós possamos superar os desafios atuais. E estar em paz é algo fundamental, né? Na própria vida, com a própria família. Então, um trabalho muito, muito bonito, muito nobre. Vocês estão de parabéns. Grato pela oportunidade, desejo tudo de bom para todos. Que o senhor continue sendo esse instrumento de Deus, doutor Sam, em nossas vidas, né? Lutando aí para garantir a verdadeira paz social, da qual nós todos almejamos. Muito obrigada, agradeço a todos que nos assistiram. Estamos à disposição aí da Defensoria Pública Mineira. Muito obrigada e bom dia a todos.